Pessoal, vamos então agora trabalhar um exercício aqui que é o fatorial. Só que vamos trabalhar da seguinte forma, né? A gente sabe que fatorial é o quê? É dado por esse símbolo aqui, né, de exclamação. Por exemplo, quando eu quero determinar o fatorial de 5, eu decremento o 5 multiplicando os números que são, né, que chegam até 1, ou seja, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. O que eu quero no meu algoritmo não é dizer simplesmente que o fatorial de 5 é 120. Eu quero que demonstre o cálculo, né, colocando x, né, e colocando igualzinho aqui no finalzinho aqui, dizendo o total, né? Então, como é que a gente faria esse algoritmo, né, para expressar, né, para demonstrar esse cálculo aqui do meu fatorial? Então, inicialmente, né, deixa eu fechar isso aqui, vamos abrir o Visual G, né? Demorando um pouquinho aqui, beleza, abriu. Vamos fechar essa seção de declaração de variáveis aqui. Vou determinar aqui o nome do meu algoritmo, fatorial, né? E vou declarar as seguintes variáveis. Vou declarar a variável f, né, que é para ler o valor que eu quero, né? Na verdade, f não, vou botar n, que é um número qualquer. Vou declarar uma variável para o i, porque eu vou ter que fazer uma repetição, né? Vou fazer um laço, e vou botar aqui a variável t, de total. Perfeito, pessoal? Tudo do tipo inteiro. Tudo do tipo inteiro. Então, o que acontece? Então, primeiramente, eu vou pedir para o meu usuário entrar com esse valor, né, que eu quero calcular o fatorial. Então, eu boto lá, escreval, digite um número. Né? O usuário digitou o número, então eu vou leia o número e vou armazenar na minha variável n, que vai ser esse número. Após isso, o que eu vou fazer? Vou imprimir o cálculo do meu fatorial. Ao mesmo tempo que eu imprimo, eu vou calculando ele. Então, eu vou fazer o meu para. Só que se vocês perceberam o que eu fiz lá quando eu estava trabalhando no bloco de notas, eu não fiz de uma maneira crescente, ou seja, de 1 até, por exemplo, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz do 5 até 1, ou seja, de uma maneira decrescente. E para trabalhar com para de maneira decrescente, se vocês olharem lá nas referências do Visual G, a gente tem uma sintaxe aqui, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Para i de n até 1, passo menos 1, faça fim, fim para. Na verdade, esse passo menos 1 aqui, né, é o que? Eu estou externando que, na verdade, eu quero decrementar. Eu coloco o maior número aqui, o menor número aqui, e estou dizendo que é para ele decrementar. Nós não colocamos no outro lá, na sintaxe do outro aqui, um passo mais 1, né, porque não tem necessidade. Né? Mas, por exemplo, nas linguagens tipo C, Java, PHP, né, o fato da gente colocar, por exemplo, assim, ó, i mais, eu estou dizendo que ele é para incrementar. E menos, eu estou dizendo que é para ele decrementar. Aqui no Visual G, quando é para incrementar, eu não preciso colocar, mas para decrementar eu tenho que colocar essa expressão aqui, tá? Essa aqui é só uma observação. Então, dentro dessa estrutura aqui de decremento do i, que é de um determinado número até 1, o que eu vou fazer? Né? Eu poderia simplesmente botar aqui que o total recebe o i, né, e vai decrementando, né, esse valor, recebe o total vezes i. Só que a grande questão é que se eu começar a trabalhar com esse total, sem inicializar ele, né, se eu começar a trabalhar com esse total sem inicializar ele com um valor neutro na multiplicação, o resultado vai ser igual a zero. Então, quer ver? Olha só. Digamos o seguinte, que eu coloque o total, né, receba o total vezes o i, né? E ao final de tudo eu mande imprimir aqui, por exemplo, ó, escreva total. Né? Quando eu executar aqui, ó, digite um número. Vou botar aqui 5. Ele vai retornar 0.
porque ele foi multiplicando os valores internamente, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, aliás, vezes 5, 4, 3, 2, 1, né? E como o total é zero, então todo número que ele colocava ali, vezes zero, ia dar zero mesmo. Então a preocupação que eu tenho que ter é de inicializar aqui, pelo fato de ser uma multiplicação e eu estar fazendo ali não um incremento de soma, mas uma totalização de multiplicação, eu tenho que botar um número neutro na multiplicação, que é o que? O número neutro na soma é o zero, na multiplicação é o número 1. Então eu inicializo o meu t aqui, ó, com 1. Fazendo isso, eu já modifico aqui, ó, o meu resultado, que é 120, que o fatorial de 5 é 120. Só que não é isso que eu quero, né? Isso é só uma parcela do que eu quero. O que eu preciso, né, é que ele imprima o cálculo. Quero que ele escreva o cálculo. Então, à medida que ele vai fazendo, eu quero que ele vá escrevendo. Então, eu vou botar aqui, ó, que escreva, né? O que ele vai escrever? Ele vai escrever aqui o i, né? O valor de i nessa brincadeira, né? O i, e vai botar aqui, por exemplo, vezes, né? Botar um espaçozinho para ficar bacana, né? Vou botar um espaçozinho ali, botar só assim, botar um espaçozinho. Então ele vai botar um, pam, 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 e no final ele vai imprimir o resultado. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Óbvio que não está pronto, mas só estou fazendo uma evolução para vocês acompanharem. Então, ó, digite um número, vou botar o 5 lá. Então quando eu der o enter, ele bota 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes. Pô, ficou feio o negócio, até mesmo porque também está agarrado ali, ó. Então, é interessante que eu faço o quê? Coloco um espaçozinho aqui, ó, já pensei no espaço, vamos lá, 5, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. Pô, de repente esse espaço aqui pode ser suprimido, ó. Boto aqui, ó, 5, né? Pô, já ficou mais bacana, só que o que acontece? O que eu percebo aqui? Eu percebo que até aqui tá legal, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pô. Quando chega aqui no 1, eu não quero que ele bote vezes, eu quero que ele bote igual, né? Ah, pô, Freitas, aí é mole, eu já estou começando a ficar esperto. Acabei de lembrar do quê? Daquela situação lá do vírgula, 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 e no final eu boto o ponto. Aqui eu vou fazer uma estrutura semelhante. Ah, isso aí, galera. Então o que vocês vão fazer? Que, olha só, se o i diferente de 1, então ele vai ficar fazendo isso. Se for diferente de 1, ele vai ficar escrevendo aquilo lá e totalizando, né? Aí vou botar o fim C aqui para eu não esquecer dele, né? Fim C. Mas tem um C não. Que caso, né? Se não, a condição contrária é, se ele for diferente de 1, ou seja, se ele for igual a 1, o que ele vai fazer? Escreva o i, né? Ele vai escrever o i, obviamente aqui, vai botar aqui o sinal de igual, né? E no final, já que eu estou no 1, eu boto o total, que é t. Já boto o cara aqui, ó, que eu nem preciso botar esse meu camarada. Eu posso suprimir ali. Vamos ver como é que ficaria? Vou tirar esse x grandão aqui maiúsculo, vou botar um x minúsculo aqui para ficar com a cara um pouco melhor. Vamos ver o resultado. Quando eu dou um F9 aqui, eu boto 5, por exemplo, ele bota lá, ó, que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Pô, Freitas, só funciona com 5? Não, gente, é qualquer número inteiro válido ali, né? Só não vamos colocar um número grandão para não dar um overflow, né? Então, F9 aqui, eu botar, por exemplo, 8, ele vai botar lá, ó, de 8 até 1, né? Se eu botar aqui, por exemplo, F9, botar, por exemplo, um 3, botar lá, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Entendeu, pessoal? Então, a videoaula é essa sobre fatorial, né? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima videoaula.